Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Varniel. Nós somos do Librari e aqui estão 26 fatos literários sobre nós. O primeiro livro que eu li na vida foi O Abominável Monstro das Neves. Eu lembro que eu comprei esse livro numa feira do livro da escola e ele era bem curtinho, não tinha nem 100 páginas e mesmo assim eu demorei um bocado de tempo para terminar de ler. Eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li na vida, mas uma das primeiras leituras que eu lembro de fazer foi Robinson Crusoe, foi no colégio, e eu lembro que depois disso eu gostava de sempre ir num sebo que tinha perto da escola e estava sempre garimpando livros atrás de novas leituras. Eu peguei gosto pela leitura por causa de Harry Potter. Eu comecei a ler o primeiro livro quando já tinha lançado o primeiro filme e o segundo filme. E aí eu ganhei de presente esse livro, comecei a ler, a partir daí eu adorei e comecei a comprar todos os livros. No mesmo sebo que tinha perto do colégio, eu lembro que eu fui lá uma vez, encontrei um livro que chamava Armadilha, de Nicholas Evans. Eu fiquei apaixonada pela capa, que é uma capa com um monte de lobos na frente, no meio da neve. E eu lembro que eu fiquei muito interessada, eu comprei o livro, e aí um dia eu tava no shopping, bem no começo da leitura, eu tava bastante animada, eu esqueci em cima da pia, e aí quando eu voltei ele já não tava lá. Eu fiquei meio desesperada, porque esse livro era muito difícil de encontrar, ele não tinha mais nas editoras, não tinha mais para vender e só tinha em sebos. Eu voltei no sebo e pedi pro dono conseguir mais uma cópia para mim, e aí ele conseguiu, eu consegui terminar o livro e hoje ele é um dos meus livros favoritos. Eu lembro dessa história, eu fui te encontrar no shopping nesse dia que você perdeu e você me fez ir até aqueles subterrâneos lá do shopping pra gente procurar o livro no Achados e Perdidos. É verdade? É. Eu não lembrava disso. Sério? Meu livro favorito é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Eu não sei falar o nome dele. Tanto O Nome do Vento quanto O Temor do Sábio. E eu tô esperando muito ansiosa o terceiro livro da saga. E eu ainda não li o livro A Música do Silêncio, que também é dele, mas eu quero muito ler. Esse daí não é da trilogia, não? Não. Os meus livros favoritos são mais que um, na verdade, e pode ser que essa lista aumente em algum momento. É o Vine, da Fischer Amélie, Gelo Negro, da Becca Fitzpatrick, e o Red Hill, da Jamie Maguire. Quando eu era criança, eu tinha uma mania muito ruim, que era de espiar o final do livro antes de terminar. Então, eu tava lendo ali o livro e no meio eu dava uma espiadinha lá na última página pra ver o que ia acontecer. Felizmente, eu parei com essa mania, mas hoje eu ainda tenho muita vontade de ver o final do livro, mas eu me seguro bastante. No meu caso, já a mania não parou. Até hoje, se eu começo a ler um livro e acontece alguma coisa que eu não tô gostando, eu olho no final, e se no final o que eu espero que aconteça no livro, ele realmente acontece, eu continuo lendo, eu volto a ler o livro desde o começo. E se acontece algo que eu não quero, eu provavelmente vou parar de ler. Que absurdo. Teve um livro que eu li que me deixou muito mal, que foi A Cidade do Sol. A Cidade do Sol é do mesmo autor do Caçador de Pipas, mas eu achei muito mais pesado e teve uma parte do livro que eu tive que parar de ler um mês porque eu fiquei muito mal. Então eu dei esse tempo de leitura pra conseguir voltar depois, mas foi muito difícil, eu fiquei mal mesmo. Eu não gosto de livros que pulam os anos. Por exemplo, acontece alguma coisa e aí no próximo capítulo já começa com 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Eu não gosto, porque eu gosto de ver o desenvolvimento da história, eu gosto de ler o desenvolvimento dos relacionamentos e dos próprios personagens. Eu tenho preconceito com o livro A Hospedeira. Eu ganhei de presente de um amigo, mas eu não consegui ler. Eu juro que eu tentei, eu comecei a ler, mas eu não consegui porque eu tava com muito preconceito por causa da autora, que é a mesma autora da série Crepúsculo. Não é que eu não goste de Crepúsculo, mas eu li o primeiro livro e pra mim tava ok, mas o resto eu não consegui ler e aí eu fiquei com preconceito. Você leu Crepúsculo? Eu li Crepúsculo. A série de livros que eu menos gosto chama Fallen, é da Lauren Kate. E é até engraçado porque no começo do vídeo eu disse que um dos meus livros favoritos é Gelo Negro, da Becca Fitzpatrick. E ela também é famosa e conhecida por uma outra saga que ela tem, que se chama Hush Hush, que também é de anjos, sobre anjos e demônios, que eu não li. Faz um tempo que eu tô tentando escrever um livro, eu já tenho a história pronta na minha cabeça, mas eu tenho muita dificuldade de colocar no papel. Eu já escrevi uma boa parte dele, eu também já fiz um roteiro, mas eu tenho muita dificuldade em pensar, em conectar todos os pontos da história, então esse ano eu tô estudando muito sobre escrita e livros de fantasia, então eu tô tentando escrever um livro. Desde criança eu
Eu lembro que quando eu era criança eu costumava andar com um caderno pela casa ou pra onde eu ia, era até estranho, que eu andava sempre com um caderno na mão e sempre estava escrevendo. Sempre gostei de escrever, escrevo desde criança, só que eu só consegui durante a minha infância terminar 2 livros, que eram bem ruins, na verdade, eu não lembro onde estão. Na época a gente escrevia em cadernos, então provavelmente eles eram tão ruins, eu acabei jogando fora. Mas depois de adulta eu consegui terminar um conto que chama A Colina. Eu pretendo transformar ele numa história mesmo, com mais páginas, uma história mais detalhada. E eu espero que mais pra frente eu consiga escrever mais histórias e talvez algum dia publicá-las. O maior livro que eu já li, na verdade, são os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Os 5 livros da série são muito grandes, então essa foi a maior série que eu já li. Eu gosto muito de séries grandes de livros. Eu acho que quanto mais livros, melhor. Não precisa ser necessariamente livros grandes no número de páginas, mas se a série tem 10, 12, 15 livros, pra mim é o ideal, porque eu gosto de saber a história de todas as pessoas que estão envolvidas nos primeiros livros. Eu acho que é importante a gente saber. É legal. Meus gêneros favoritos de livros são fantasia e romances de época. Mas na verdade eu gosto de qualquer livro que tenha a jornada do herói. Meus gêneros favoritos são romance romântico, porém eu não gosto de histórias que só fiquem centradas em falar do casal e que não aconteça nada de legal. Pra mim o livro, ele tem que ter uma aventura, ele tem que ter um drama, alguma coisa assim, e ter um casal que vai ficar feliz pra sempre no final. Que romântico. Normalmente no livro eu sempre torço pro mocinho. Mesmo que eu goste do vilão, eu sempre torço pro mocinho fazer tudo que ele tem que fazer e pro bem vencer. Eu acho que todo mundo torce pro bem vencer o mal no final do livro. Não. E a gente quer que o vilão fique bom. Não, Tenha um casal e pessoas um que final torcem feliz. pro vilão. E eu sempre torço pro vilão conhecer uma mulher que vai mudar o coração dele, ele vai ficar bom no final e vão ter filho. Não, vai eu acontecer torço pro vilão se reconciliar e ficar do bem. Ficar do bem, talvez. Nesse caso, eu só torço só torço pro vilão ficar do bem e não morrer quando alguma coisa aconteceu que fez ele ficar mal. Agora, quando ele é mal e ele faz maldade porque ele quer, aí eu não torço pra ele de jeito, não, eu quero que ele morra mesmo e sofra. Ah, depende, tem uns vilões legais. Eu não gosto de livros que tenha muita tristeza, que as pessoas importantes, personagens importantes do livro no começo eles morram, ou que criança morra, ou que tenha violência, muita violência, abusos. Eu não gosto. E também não gosto de livros que tenham muita nojeira. Por exemplo, livros de zumbi. A gente sabe que os zumbis são nojentos, porém eu acho que dá pra falar de uma forma mais delicada, sem muita nojeira, que não deixa a gente passando mal. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis e do universo do Tolkien em geral. Meu marido tem praticamente um santuário de Tolkien. Ele tem todos os livros, às vezes os mesmos livros com capas diferentes, porque ele também gosta muito e inclusive o nosso casamento foi todo inspirado em Senhor dos Anéis. E foi por causa da Ana que eu conheci Senhor dos Anéis. Eu não sou fã do universo Tolkien, porém eu sou muito fã do Senhor dos Anéis e também sou muito fã de Hobbit. Dentro do gênero romance romântico, meu favorito, tem algumas histórias, alguns tipos de histórias que se destacam. Por exemplo, eu gosto muito de histórias sobre estudantes na faculdade e se tiver um atleta envolvido, eu gosto mais ainda. E também gosto muito de livros que tenham militares. Um exemplo é a trilogia da J. Sterling, que chama O Jogo Perfeito. E um exemplo de livro militar que eu gosto muito é o Captured, da Jacinda Wilder. Eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo. Normalmente eu pego 3 livros ou 4 de gêneros diferentes. Então se eu canso de um livro, eu pego outro, leio um pouquinho. Se eu canso desse também, pego outro. Normalmente são de gêneros bem diferentes. Então pode ser um de fantasia, um de algum outro gênero bem diferente. E algum livro mais técnico, pode ser sobre escrita ou sobre mitologia, algo do tipo. Eu não costumo mais ler vários livros ao mesmo tempo, porém eu leio livros muito rápido. Então eu termino um e logo começo outro, termino e vou começando. Às vezes eu até não lembro o que eu acabei de ler e não consigo lembrar os nomes de personagens. Eu gosto muito daqueles livros clássicos da literatura nacional que são pedidos no vestibular. Eu sei que muita gente não gosta deles, mas eu li na escola e realmente gostei. Então eu adoro, eu sou apaixonada por Capitães da Areia. Eu gosto muito de Dom Casmurro, Iracema também, A Cidade e as Serras. Eu gosto muito desses livros mesmo.
Eu tenho os meus livros favoritos, porém eu também tenho séries favoritos. Eu não gosto muito de literatura nacional. Você foi obrigada a ler na escola e odiou. Não é isso. Eu gostei de Capitães da Areia, só que eu acho que a literatura nacional ela tá mais voltada para a realidade. E a gente não vê muita ficção na literatura, na nossa literatura nacional, a gente não vê. Eu particularmente não gosto de livros que não sejam fantasia, eu não gosto de ler sobre nossa realidade, não gosto de ler sobre coisas atuais. Eu acho que a gente já sofre muito vivendo no mundo que a gente vive, então eu gosto de ler quanto mais ficção, mais inventado, mais coisas que não existem, pra mim é melhor. Eu não gosto então de literatura clássica nacional, porém, ultimamente eu venho lendo bastante livros de autoras nacionais que são ficção, e uma das séries que eu mais gostei é uma trilogia da FML Pepper, que ela é brasileira e se chama Não Pare. E esse foi o nosso vídeo de 26 fatos literários sobre nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também 26 fatos literários sobre vocês pra gente conhecer um pouquinho. Então deixa um joinha aí embaixo se você gostou e se inscreve no canal. E até mais! E até mais!